No último Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer comentou que com a iminência da chegada da XFL, Triple H deve receber mais poder criativo dentro da WWE, uma vez que Vince McMahon deve tocar o projeto de futebol americano. Nas últimas semanas, o controle criativo do 205 Live foi dado em suas mãos, e fãs pela internet perceberam uma melhora na abordagem do produto para a televisão. E aí me veio o interesse em comentar um pouco sobre isso e dar a minha opinião sobre o quão benéfica pode ser a presença mais forte do Triple H dentro do plantel principal. E também aparar algumas arestas aí de um pessoal mais empolgadinho. Então, essa informação de que o controle foi passado para as mãos do Hunter foi passada em primeira mão pelo PW Insider. E desde então algumas mudanças foram vistas, como a inclusão do General Manager Drake Maverick e o começo de um torneio com 16 homens que vai coroar na WrestleMania 34 um novo Cruiserweight Champion. O título ficou vago após a demissão do Enzo Amore, se você não sabe. Desde que o Triple H assumiu, nós vimos algo muito próximo daquilo que foi apresentado no Cruiserweight Classic. Algo que o Vince não queria, por ter a ideia de que o show precisava ser mais voltado aos personagens do que à ação dentro do ringue. Só que convenhamos, como eu já bati nessa tecla aqui no canal, o 205 Live, assim como o NXT, são as válvulas de escape da WWE Network. Válvulas de escape que servem para fazer com que o consumo de produto da WWE não fique preso àquelas 5 horas de programação principal. E são 5 horas que desgastam as pessoas. Você não vai pagar a WWE Network para ver mais 2 horas de programação exatamente igual àquela que você já viu na televisão, não é? Então não fazia sentido você abordar o 205 Live da mesma forma que você abordava os outros talentos. O Triple H não fez mais do que o óbvio e simplesmente colocou um pouco mais de ação e interesse no show. Historicamente, os Cruiserweights ou Light Heavyweight dentro do território americano sempre se destacaram não por entreterem com um microfone nas mãos. Até porque boa parte dos caras que tinham esse estilo que esses caras têm hoje nem falavam inglês. Mas eles se destacavam por darem um show dentro do ringue. Foi uma mexida óbvia e muito bem-vinda. Assistam aí Roderick Strong vs Hideo Itami. Se essa luta fosse realizada mais cedo ou em qualquer outro lugar, ela seria facilmente uma candidata à luta do ano. Um pouquinho de liberdade não faz mal pra ninguém. Isso é simplesmente uma prova que as limitações que a própria WWE impõe não são tão fundamentais para você oferecer um produto de qualidade. O problema é que a mentalidade de quem promove ou escreve também é limitada. Aí nós temos que ser obrigados a ver um fracasso iminente, como o 205 Live estava sendo. É claro que eu poderia chegar aqui e vomitar uma série de comentários falando que o Vince é ultrapassado e tudo mais. Só que nós temos que entender que são simplesmente duas abordagens diferentes do que é o wrestling. Desde que surgiram alternativas com produtos mais consistentes, que se fala que o Vince McMahon tá ultrapassado, porque ele não dá valor ao wrestling acima de tudo. E eu até entendo e concordo com isso de certo modo. Só que não é simplesmente você chegar e colocar tudo na mão do Triple H e dizer vai lá, cunhadão, te vira. Porque há uma diferença monstruosa em você tocar um projeto como o NXT e tocar a WWE inteira. E eu vou explicar pra vocês por que eu penso isso. A WWE chegou aonde ela chegou sendo exatamente como ela é hoje, sendo um produto muito mais focado no entretenimento do que na ação dentro do ringue. Para agradar a outros nichos, eles viram no território de desenvolvimento uma oportunidade de fazer dinheiro. E por isso que o NXT hoje é uma brand como o Raw e como o SmackDown. E isso tem um mérito completo do Triple H com toda essa equipe que ele encabeçou nesse projeto. Mas o NXT não tão somente é um território de desenvolvimento para quem luta, como também um território de desenvolvimento para o próprio Hunter. Ele tá aprendendo a ser um promotor com o espaço que lhe foi dado. Não que eu duvide da capacidade dele fazer um espetáculo, mas o que é o NXT? É um show de 1 hora produzido para WWE Network, que tem uns 5, 6 episódios gravados todos de uma só vez, bonitinho. E quando o Triple H tá lá acompanhando o processo, ele pode pedir para tirar alguma coisa, para colocar alguma coisa. A única preocupação dele é fechar esse ciclo de 6 horas bonitinho para que o NXT TakeOver venha a ser um sucesso. E normalmente o grande trunfo do NXT não tá nos shows semanais, mas no que é apresentado tecnicamente nos grandes eventos. Quando o Triple H possivelmente assumir o controle da empresa, ele precisará produzir não 6 horas para um mês e meio, mas 6 horas para uma semana.
Isso sem contar com o main event da vida. É mais fácil você criar uma história sem buracos em 6 horas ou em 36 horas? É lógico que ele pode chegar arrebentando e criando shows semanais muito mais interessantes, até porque atualmente é duro de você assistir um Raw ou um SmackDown ao vivo. Mas não dá pra usar o trabalho dele dentro do NXT como base pra dizer que ele tá pronto pra esse papel. Fora que o NXT trabalha com um nicho muito específico, que é esse dos hardcore fans. O produto do plantel principal, apesar de estar permeado dos hardcore fans, ainda conta com muitos fãs casuais que veem o wrestling da mesma forma que o Vince McMahon vê o wrestling. Fundamentalmente, eu acho que a decisão mais certa é dar poder ao Hunter em algumas partes e deixar ele aprender a dar os seus próprios passos como um verdadeiro aprendiz. Foi uma decisão corretíssima deixar ele cuidar aí dos garotos do 205 Live, porque ele já vai se acostumando. Claro que o show ser realizado depois do SmackDown não ajuda, mas nós já falamos sobre isso. É um teste para o Hunter provar ao Vince McMahon que ele merece uma chance no Raw ou no SmackDown também. Eu acho que isso tende a evoluir para ele pegar um outro show semanal, e aí sim nós saberemos o que o futuro reserva para a WWE. Até lá nós veremos muita especulação e muita animação dos fãs, mas eu acho que a gente precisa de um pouco mais de prova do Hunter pra saber se ele vai evoluir de um homem que jogou para The Ultimate Warrior para um promotor de wrestling de sucesso. E você, amiguinho e amigola aí de casa, o que é que pensa sobre este tema? Eu quero ver o seu comentário aqui, eu quero debater com você. Sinta-se livre para deixar o seu comentário, para deixar sua sugestão para próximos temas de vídeos. Esse espaço aqui é democrático. Não se esqueça de deixar o seu like e se você ainda não for inscrito, também se inscrever, ativar o sininho, porque aí você não vai perder nenhum vídeo que vai rolar aqui no canal, tá certo? Tchau, tchau, galera! Fui!